Vamos nessa? Umas coisas para falar, importantíssimo. Eu quero que você preste bem atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber quem já começou a uma transformação desde o dia que começou essa ministração. Sobre raízes profundas, sobre mudança de mentalidade, sobre interesse de conhecer mais. Só a Jaque, gente. Ah, Darlan, amém. Vocês estão dormindo ou não, né? Domingo passado eu fui ver a live. Quando eu cheguei em casa foi muito engraçado, porque na live eu pergunto: vocês comeram feijão não, gente? Porque, né, feijão dá sustância, né, dá força. Eu vou perguntar de novo: vocês comeram feijão hoje, gente? Amém. Comeu, Rafael? Bom, né? Faz bem. Amém, gente. Isso aí, tá ligado? É, isso aí. Não sinta sono, se sentir, fica de pé. Não é momento de dormir. Anote tudo que você precisa anotar. A gente está vindo com uma sequência muito forte sobre ministrações. Tanto os que vêm ministrar aqui de fora, quanto os de casa. Deus tem trago muita coisa. Terça-feira que vem tem continuidade a nossa cura interior com o nosso evangelista Alessandro. Você que, por favor, estiver em casa, venha. Vocês não têm ideia como tem sido as terça-feira. Né, Jaque? Já tem testemunho. Deus está fazendo coisas... Nossa, e vai ter mais testemunho no final disso tudo. Eu creio plenamente nisso, porque aonde ele está, algo tem que acontecer. Não tem como permanecer da mesma maneira. Então, eu creio que grandes coisas estão por vir. Amém? Então, vem estar conosco. Sempre peço papel, caneta e Bíblia de papel. Não fique preso só aqui no slide, não, hein? Traga sua Bíblia de papel. Traga seu caderno. Né, Simone? Estou gostando de ver. Isso aí. Caderninho, caneta. O caderno aumentou. Aumentou muita coisa, né, para falar. É muito legal. Isso aí é legal, gente. Tragam também. Vamos edificar o nosso espírito. Amém? Então, vamos lá. Eu vou iniciar com o último tópico que eu terminei semana passada. Mantendo as raízes profundas. Vocês já sabem que é o tema. Com todo esse adubo poderoso em ação no solo, as sementes têm todo o conteúdo que elas precisam para se manter firmes nos processos que elas passarão para se tornarem árvores maduras e cheias de frutos. E aí eu acrescentei hoje: todo o processo que vem são para moldar o perfil de cada uma dessas árvores e de suas espécies e suas funções. Nenhuma árvore é igual à outra. Portanto, cada uma tem a sua qualidade, cada uma tem a sua espécie e cada um tem o seu fruto que vai produzir. Trazendo para o ser humano também é da mesma maneira. Olha para o irmão que está do teu lado. Ele é igual a você? Ele tem seus olhos? Mesmo que seja mãe e filho, a gente, por mais que pareça, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas maneiras, cada um tem as suas manias, cada uma tem os seus defeitos e suas qualidades. Mas cada um é diferente do outro. Então Deus, ele vem trabalhando na sua espécie, ele vem produzindo cada um na sua maneira especial de ser. Ele vem trabalhando dentro de você, ele vem forjando dentro de você. Então, quando a gente começou esse início, que eu achei que era só uma ministração, acabou virando uma minissérie de 4 domingos poderosas, porque hoje eu passando a leitura do livro, e eu falei assim: meu Deus do céu, que coisas profundas que o Senhor falou. E mais ele vai falar. Mas quem tem ouvido, diz lá em Mateus 13. Quem tem ouvido, ouça. As coisas estão vindo para abater, as coisas estão vindo para destruir, as coisas estão vindo para impedir a gente de avançar. E já sabemos, eu queria só que abaixasse um pouquinho essa música. Tá me desconcentrando um cadiquinho. Só um pouquinho. Que é bom ter um fundo. Isso, aleluia. Então a gente precisa começar a prestar atenção mais ainda.
Quando eu comecei que tipo de solo nós somos, ali o Espírito Santo começou a me alertar o quanto cuidado que a igreja do Senhor precisa ter nesses últimos dias, nesses últimos tempos que nós temos na terra. Ninguém sabe quanto tempo nós temos. Ninguém sabe se Jesus não vai voltar daqui a pouco, gente. Ele pode voltar aqui agora. E a igreja ficar vazia, tudo aberto, e ninguém entender nada. Os que ficaram não entender nada, porque subimos. Mas nós não somos daqueles que vai ficar. Então nós não sabemos o tempo que ele virá. Então estamos sendo preparados, estamos sendo amoldados, estamos sendo forjados cada dia, com cada porção, com cada dosagem, para se parecer mais ainda com ele, para ser habilitado para aquele grande dia, gente. Mas quantas coisas não têm acontecido para que você não esteja aqui, para que você não ouça a palavra, para que você não medite na palavra, para que você não ore, para que você não busque. Quantas coisas não têm acontecido? Seja sincero com você mesmo. Os acontecimentos, sim, como Deus falou hoje muito forte, isso é legal, porque encaixa com tudo que eu vou falar. Eu falei, eita, tu está confirmando mais ainda, eu não precisava de confirmação, mas amém. E ele está falando, quem tem ouvido ouça o que ele está dizendo. Não, mas a gente fica preso nas preocupações, a gente fica preso nos acontecimentos, nós ficamos presos nas dívidas, nas contas, nas doenças. Ele levou tudo sobre si, para que nós pudéssemos ser livres de tudo. Ah, mas o meu corpo está sentindo, é breve, momentâneo. Passa por esse breve, passa por esse momentâneo, mas passa nele, porque fora dele coisa alguma podemos fazer. Nada podemos fazer, nada podemos ser, mas nele nós suportamos, nele nós conseguimos. Por isso ele tem nos ensinado a aprofundar as nossas raízes. Ele usa um termo tão simples como uma árvore, como uma planta, como raízes, para que a gente pudesse entender a profundidade a qual ele quer nos levar. Ele não quer que nós sejamos aquelas pessoas rasas, como os matos. Você já arrancou mato? Tem mato que é ruim de tirar, gente. Tem um matinho aqui do portão que eu vou te contar, hein? De vez em quando eu pego a enxada, nem a enxada quer cortar o bicho. Eu falo, mas que negócio é esse, gente? E cheio de espinho. Fui puxar com a mão, furou tudo. Eu falei, meu Deus. Às vezes tem erva daninha que é assim, que a gente, pelas nossas próprias forças, a gente tenta tirar, a gente tenta arrancar, mas não é pelas nossas forças, é ele que vai fazer, porque existe coisa que só ele pode. Não adianta, que nós não vamos conseguir se a gente não deixar ele ser. Não adianta tentar fazer força, porque força, gente, não vai te tirar do lugar. Agora entrega vai te levar além. Submissão vai te levar além. Agora força, você não se move do lugar. Crença, isso sim te leva a conquistar coisas grandes e incontáveis, diz o Senhor. E sabe o que é mais interessante? Ele chama o ser humano para revelar a si próprio ao ser humano. Ele chama o ser humano para que conte a ele as coisas grandes e incontáveis que ninguém ouviu. Ele diz, eu quero compartilhar com você, eu quero contar para você. Você quer isso? Não, a gente só se preocupa com o nosso momento, com o nosso estado, com o que está acontecendo, e esquecemos que existe um Deus querendo nos ensinar quem Ele é, querendo nos ensinar que com Ele nós podemos soltar muralhas, que com Ele podemos romper limites, que com Ele vencemos todo gigante que se apresenta, que com Ele não há limite que nos detém. Raízes profundas nos levam a entender essas coisas. Raízes profundas nos fazem ser pessoas firmes, maduras, e não como crianças que toda hora é levada por um vento de doutrina. Ora crê, ora não crê, ora está, ora não está, ora quer e ora não quer. Não, mas são firmados. Custe o que custar, aconteça o que tiver que acontecer, não abandonarei a minha confissão de fé. Amém? Nós precisamos começar a entender isso, e revendo alguns versículos, eu só trouxe 3 que eu finalizei semana passada. João capítulo 5, verso 24. Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para... Eu falei semana passada que a semente ela passa pelo processo de morte,
Porque ela precisa morrer, apodrecer, para então nascer a raiz e aí começar o processo do crescimento dela. Da mesma forma, Deus fala conosco. Na cruz nós fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, mas com Ele ressuscitamos, gente. A nossa velha natureza foi pregada na cruz, então uma nova natureza nasceu com Ele. Então, olha o que isso está dizendo. Mas já passaram da morte para a vida. Já passaram da condenação para a vida. Mas está doendo, está difícil, está complicado. Eu sei! E vou dizer, vai ficar pior. Mas o que vai adiantar? A sua fé, o nível do que você está crendo, o nível que você está acessando, o nível que você está comendo, é o que vai mudar. E é o que vai fazer você romper com tudo isso. Chegar um tempo, como Paulo, que estava na prisão e aquilo já não fazia efeito para ele. Aquilo já não doía para ele. Aquilo já não era nada para ele. Porque o que ele tinha com Deus era muito maior do que aquilo que estava se apresentando. É esse nível que Deus quer nos levar. Ao nível de Estevão sendo apedrejado no meio da rua, pronto a morrer, mas nada o deteu. Podiam ter prendido a boca dele, porque os pés e as mãos estavam presos, mas a boca dele não. E ele continuava falando, e recebe pedra, mas o Senhor faz, mas o Senhor, mas o Senhor. E o cara não viu a morte, porque quando ele levantou os céus, para os céus, o céu se abre, e quem ele declara que ele viu? Eu vejo o Senhor. Ele se levantou. O cara não viu nada, ele foi. Isso é fé, é esse limite que Deus quer nos levar. Ele não quer que você veja as pedradas, mas a gente está vendo as pedradas. A gente está vendo as circunstâncias. Ah, tá doendo, tá doendo. Tu vai ficar sentindo essa dor até enquanto você estiver prestando atenção nela. Enquanto você estiver prestando atenção nessa situação, essa situação vai te dominar. Mas no momento que você começar a prestar atenção e ouvir o que ele está dizendo, ela vai perder o domínio. Quem vai passar a dominar é ele completamente. Eu preciso entender, por isso que ele fala em Apocalipse, ele fala em Mateus. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. É preciso ouvir, é preciso perceber. E é preciso deixar ele dominar. Porque se a gente não fizer isso, igreja, o que vai dominar é o que está aí. Verdade ou mentira? Quantas vezes essas situações tentam nos dominar? Quantas vezes essas coisas tentam nos calar? Mas nós precisamos olhar com os olhos da fé. Paulo declara: eu não vejo, não sou guiado pelo que eu vejo, eu sou guiado pelo que eu creio. Mas uma fé corrompida, ela te dá limitações. Mas uma fé limpa, ela te dá vida sem limite algum. Não há limite para aqueles que creem, amém? Jesus fala assim: creia somente e viverás. Creia somente e terás. Então, quando eu tenho uma fé firmada, porque se vocês ainda não perceberam, todo esse conteúdo desses 4 domingos está falando de fé. Raízes profundas é fé. O que vence, o que Jesus fala em 1 João? O que vence o mundo e o maligno é o quê? A sua fé. É a sua fé que vai vencer. Não é a oração, as línguas estranhas. É a sua fé. E mediante a sua fé, toda a oração, tudo. Mas é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível conquistar qualquer coisa, gente. Amém? Vocês estão aqui? Isso é só a introdução, hein? Espero ter tempo para falar tudo. Salmos 9, verso 10. Por isso, Senhor, quem conhece o seu nome, confia no Senhor, porque Ele jamais abandona aquele que o procura sinceramente. Ele jamais abandona. Aí eu ouço assim: mas Deus não me vê, Deus não me ouve. Quê? A situação te dominou tanto que você não está percebendo Ele. A circunstância está com tanta força sobre você, te controlando tanto que você não está percebendo Ele. Olha o que Ele está dizendo. Quem aqui não conhece o Senhor? Quem aqui não sabe o seu nome? Todo mundo. E quem aqui não o procura com sinceridade? Todo mundo. Então como que a gente não está vendo? Se aqui está dizendo que Ele não abandona aqueles que o procuram.
Então não adianta o que o diabo fala, o que a minha mentalidade fala, o que a circunstância fala. Contra a verdade não há argumento. Amém? Todo argumento cai por terra, toda pretensão cai por terra, toda mentira cai por terra, tudo é desvendado quando a verdade do Senhor entra em ação. Por isso ele diz: medita, porque para você obter qualquer coisa, você precisa estar meditando. Quer sucesso na faculdade, quer sucesso na família, quer sucesso no ministério, quer sucesso... Vai buscar, vai meditar. Tem testemunhos aqui de pessoas que deixaram de meditar e não obteram nada. E pessoas que meditaram, que voaram como asas de águia. O segredo está em quanto eu tenho de Deus. Eu já cansei de falar isso aqui. O que vai definir, no final das contas, é o quanto de Deus tem dentro de você. E isso que vai trazer a definição. Amém? E Hebreus 13, verso 6. E por isso que nós podemos afirmar com toda confiança, e eu pego isso para mim hoje: o Senhor é o meu ajudador, e eu não terei medo o que os simples homens podem me fazer. O que foi que Deus falou através da boca do Berg hoje? E o Berg não tinha ideia do que eu ia pregar. Não tem nem como dizer, foi a emoção do Berg. Uma que ele não é emocionado, para começar. Ele é muito centrado no que ele faz. Deus falou, e Deus está confirmando agora para você entender. Com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Quem precisa da ajuda do Senhor aqui? Você pode dar um aleluia? Ele é o seu ajudador, e não tenha medo. Aqui está falando de homens, aqui está falando de simples mortais. Mas, em geral, não tenha medo. Lá em Isaías 41, ele vai dizer que sua mão firme nos mantém. Ele risca os inimigos da face da terra. Ele bota eles para correr e nos mantém de pé. E ainda diz: prometo, eu não os deixarei só. Estarei com vocês em todo o tempo. Então por que vou ter medo do inferno, do mundo, de pessoas? Não vamos temer. Vamos só agradecer. Que isso, apóstolo? Vamos agradecer. E entrando na mensagem de hoje, em todo esse processo de crescimento, tudo pode acontecer. Muitas coisas contra pode vir para tentar impedir o crescimento dessa planta da fé. Porém, com todo o cuidado, toda a proteção e todo o trabalho, ela tem uma boa fecundação. E suas raízes começam a aparecer. E então vêm os novos processos que fazem com que os brotos apareçam. Nós iniciamos um processo que é o de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Começou a fecundação. O que é fecundação? Tanto da gravidez humana quanto da planta. É a mesma coisa. É aquele processozinho do nascimento. Está fecundando ali. A semente está brotando. Algo vai acontecer. Vai nascer e vai nascer. A fé é assim. Por isso que lá em Romanos vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, conforme eu vou ouvindo a palavra do Senhor, a minha fé ela vai tendo combustível de ser gerada, de ser firmada e de ter um bom crescimento. Mas quando os meus ouvidos ouvem tudo, menos a palavra, quando os meus olhos vê tudo e menos a meditação, quando a minha mentalidade pensa em tudo e menos no reino dos céus, a minha fé ela entra num estágio de paralisia e ela para de produzir. E eu começo a duvidar: mas se Deus cura, por que eu estou assim? Mas se Deus faz, por que eu estou acontecendo isso? Se Ele é o dono da prata e diz que não vai deixar os seus ungidos medicar, por que eu estou desempregado? Começa uma sessão, né, de desconfiança e de dúvidas entrarem em ação no lugar da verdade. Mas tudo pelo quê? Pelo fato de eu me afastar. O fato de eu estar sentada nesse banco, de eu estar aqui adorando, não significa que eu estou presente.
O que faz a diferença e o que muda tudo é o quanto eu medito. Isso aqui me aproxima. Fora disso aqui eu me afasto. Tem gente que acha que estar na igreja, vir terça, vir domingo, receber uma oração, ter uma visita, uma consolidação, como a gente está fazendo nos lares, é o suficiente. Não, querido, se você não meditar, isso daí não é nada. São tipo dosagem da vacina que você toma, mas se você não vigiar, você pega. É tipo isso. Todo mundo toma vacina contra sarampo. Tem gente pegando sarampo, mas se for ver na carteira, está lá vacinado. Não é assim? Covid, um monte tomou. Quantos não pegaram? Não adianta ter dosagem como agora. Você está tendo uma dosagem nesse culto. Aquele livrinho que eu dei de meditação, não sei quem ainda tem, mas lá tá as dosagens. Quem passou de João, gente? Tá terminando a igreja. Só gente, igreja. Eu tive que dar uma parada, né? Começou dos estudos, mas... Gente, aquilo ali é fundamental. Tem as dosagens, tem as vacinas. Aquilo ali é para você meditar todos os dias. É uma ajuda que a igreja dá. Eu não posso entrar na sua casa e falar: hoje, Grace, vamos ler capítulo 1. Não, se você não se esforçar, meu filho, sinto muito, você não vai avançar. A igreja não pode andar com as suas pernas. A igreja pode ser muleta para você até um ponto. Depois você tem que largar a muleta para andar com as suas próprias pernas. Ter raízes profundas é isso. No início da concepção, no início da fecundação, a gente tem todo o apoio, tem tudo, mas chega uma hora que a planta ela tem que sobreviver sozinha. Chega uma hora que a planta tem que dar fruto sozinho. Eu não tenho como ir lá, vai laranja, nasce laranja. Não, ela na hora certa ela vai dar o pé de laranja. Eu não tenho como falar limão, eu preciso de limão. Não, Luciano que me salva muito com os limões. Limão, eu preciso de limão, não tem como. Ele vai dar no tempo certo dele. Como a própria palavra diz, cada fruto dá em sua estação. Como é que eu vou chegar pro abacaxi? Eu quero abacaxi agora. Recebe o abacaxi aí. Não dá, gente. Pede tangerina, não é? Cada planta e cada fruto dá em sua estação, mas ele produz sozinho a árvore, porque nós ainda temos nosso ajudador, que está sempre ali trabalhando a nosso favor, o nosso Espírito Santo, que tem operado poderosamente dentro de nós, nos ensinando a sermos árvores plantadas nesse jardim de Jesus, a produzir os frutos no tempo certo. Agora ninguém está produzindo frutos, vocês estão aprendendo ainda sobre semente, vocês estão nascendo. Daqui a pouco os frutos vão começar a aparecer. Daqui a pouco você está sendo árvore que vai estar dando os frutos para aquele que tem fome. As suas folhas vão ser remédio para aquele que está doente. Mas no momento é a hora de aprender a cuidar dessa semente que está caindo aí. Chega de roubar. Chega de se deixar ser roubado. Chega de, quando brotar, deixar ser arrancado. Está na hora de cuidar daquilo que Deus está te dando. Zelar daquilo. A gente zela pelo carro. A gente zela pelo celular. Quem é que não toma cuidado com o celular? Né? Não, agora, né, Berg? Agora o Berg aprendeu a zelar pelo celular. Mas a gente ir pelo Espírito Santo. Quem zela pelo Espírito Santo? Nós precisamos zelar pelo Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele, ter amor a ele, se dedicar a ele. Colossenses capítulo 2, verso 6. Eu não posso, vocês já repararam que sempre está Colossenses aqui. É um dos livros que eu medito demais, eu amo. Então eu quero trazer ele hoje de novo. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, a semente, o Senhor continue a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. Extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão.
Não permitam, olha ali, gente, olha o cuidado da árvore. Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Meu Deus, quanto não está dando ouvido a isso? Quantos não estão abandonando isso? Porque a habilidade da mentira é do diabo, e ele faz com que a mentira soe como verdade. Nós precisamos estar atentos para que isso não nos pegue, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Efésios vai dizer que nós somos o corpo e estamos na direção do cabeça. Quem é o cabeça? E a quem Ele deu a autoridade e o poder? A igreja. Ele é o poder e a autoridade que Ele nos entregou. Então nós precisamos tomar cuidado nesse processo. A gente não pode deixar que coisas tomem o lugar dele. Nós não podemos deixar que distrações tomem o lugar dele. Por muito tempo eu fiquei sendo levada a distrações. De 2012 para cá mudou minha história. Distração não tem mais a ver. Eu não dou mais corda para o diabo. Eu não sou mais aquela que ficava com medo de Satanás, com medo de expulsar. Eu agora? Hein? Antes eu era aquela, né? Agora dá licença, querido. Dá licença, que eu sei muito bem quem eu sou. Não tem essa não. Essa semana foi uma caça a demônio. Eu fui, cacei mesmo, botei para correr mesmo, porque eu sou dessas. Já sei quem eu sou, já sei que o diabo não tem poder. Então se ele está tendo poder, ele vai ter que sair. Se ele está tendo ação, ele vai ter que sair. Ah, na autoridade de quem? Na autoridade de Jesus. Mas ele deu essa autoridade a quem? A você. Vai ficar deixando o diabo pisar no seu telhado? Vai ficar deixando o diabo ficar aparecendo na janela, te observando? Te dando sustinho? Ai, uma sombra. Ai, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não. Ele está ao derredor e não ao redor. Ao derredor, porque ao arredor está os anjos. Então se eu tenho que ver alguma coisa, é o anjo, né? Que também não é bonito, mas é melhor do que o diabo. Anjo não é bonito não, tem gente que quer ver anjo. Tá pronto? Jaque, vou te contar, né não, Jaque? Vamos contar para eles como é, Jaque. O Apocalipse fala, quando eu leio aquilo, eu falei, Jesus, esse eu não quero ver não. Esse o Senhor me poupa, por favor, porque Deus me livre. Imagina, aparece aquele anjo cheio de olho para tu que é canto, eu vou dizer, o que é isso? Amém? Descontraindo um pouquinho para vocês não ficarem com sono, mas é uma verdade, anjo não é bonito não, gente. E os com 4 seres viventes? Meu Deus, um monte de cara. Aí um é o leão, aí vira a águia, outro, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, como é que é o céu, hein? Como é que é o céu? Pelo amor de Deus, você sossega. Melhorou, viu? A nossa fé também passa pelo mesmo processo de fecundação. As verdades caem em nosso coração, mas primeiro elas entram pelo ouvir e passam pela mente, então cai no solo que é o coração. Esse processo tem que ter toda a nossa atenção, pois nesse momento podem aparecer outros tipos de sementes que não vêm do produtor da única e poderosa semente que é a palavra. Nessa hora que a semente está caindo agora, nesse exato momento, nós precisamos tomar cuidado, porque outras sementes estão tentando entrar no lugar que só é para uma entrar. Nesse momento a nossa cabeça vaga, dá sono, ouvido tampa, a gente começa a passar mal. E em nome de Jesus, né, Dani? Em nome de Jesus, estou ligada. Põe a mão sobre ela.
Espírito Santo, na autoridade do teu nome agora, todo mal-estar que está assolando a vida de Dani agora, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Agora, corpo, alma, recebe a ordem agora. Em nome de Jesus, sai! Amém? Tá ligado? Adoro. Hein? Passou? É assim, minha filha, é isso aí. Amém, igreja? Então nós precisamos ficar ligados, porque coisas vão tentar entrar no lugar da semente que é Jesus. Então se a gente não ficar ligado, a gente está sendo o quê? Uma terra contaminada, que vai sair caindo tudo, vai caindo tudo, ao invés de só cair aquilo que vem dele. E aí você abre comigo agora em Provérbios 4, 23, também foi um do versículo que eu usei semana passada. Provérbios 4, 23. Foi? Não tem? Ana, tu não pôs? Ana. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, meu filho, preste bem atenção. Põe a mão sobre o seu coração. Cuidem do seu coração, porque dele depende toda. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar desse solo, porque dele produz a vida. Vida. Toda a vida. Apareceu? Aleluia. Aqui. Toda a vida. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. A fé, ela vem pelo ouvir. A semente entra aqui, vem para cá, para cair no solo. Então eu preciso cuidar, e a maneira de eu cuidar é fazendo exatamente isso aqui, não me afligindo com nada. Em vez disso, orar a respeito de tudo, contar para Deus as minhas necessidades e não me esquecer de agradecer. Às vezes a gente pede, mas a gente não agradece. Mas eu vou esperar acontecer. Não, aquele que crê já agradece, porque crê que vai acontecer. Ele não espera acontecer para agradecer, ele já se antecipa e já começa a agradecer, porque a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não vemos, que não tocamos, mas é a certeza que está lá. Isso é fé. Então eu já agradeço pelo aquilo que vai chegar, porque eu sei que vai chegar, eu sei que vai acontecer, a cura acontecerá, a restauração acontecerá, a transformação, o novo virá. Então eu agradeço. Obrigada, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor me atendeu, o Senhor não me deixou me afligir, o Senhor não me deixou me preocupar com nada. Em vez disso, o Senhor me trouxe a paz que excede o entendimento, me trouxe em segurança, me manteve firme, equilibrada em meio a todo esse vendaval que veio contra mim. O Senhor me manteve com a sua vitoriosa mão direita de pé. Porque há situações que te querem te ver assim, ó, prostrado, caído, sem força para adorar, para cantar, para nada. Como é que você está? Você vai... O que sai da boca é isso, são lágrimas. Porque está tão difícil que não consegue falar nada, não consegue nem dizer o que está acontecendo. Mas o Senhor, os que confiam nele, aqueles que se entregam a Ele,
tem alguém segurando as suas mãos, que nos mantém de pé, firme, renovando as nossas forças como águia, fazendo a gente subir, porque Ele nos fez para estar no alto e não no baixo. Ele nos fez para estar dominando e não sendo dominado. Amém? Então levante as mãos comigo e diga assim: situação nenhuma me dominará. O que me domina é o Espírito Santo. A esse sim tem todo lugar em minha vida. Oh, aleluia! Você pode dar um aleluia! Aleluia! Romanos 12, 2. Eu fui lá para Provérbios, por isso que o Mateus não achou. Mas tá aí, Mateus, tá aí. Romanos 12, 2. Não imitem a conduta e os costumes deste, mas sejam cada uma pessoa mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria, boa, agradável. Não posso aceitar a conduta, não posso me acostumar com o momento. Vai passar, então eu não vou fazer nada, porque vai passar. Não, o Senhor fala para a gente orar sem cessar. Ele fala para a gente buscar. Ele não diz, vai passar, então você fica quietinho. Não, Ele manda você buscar. Buscai sem cessar. Batei e a porta será aberta. Procurai e acharás. Ele não manda a gente ir, não. Ele fala, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O ânimo vem por onde? Por eu ficar deitado esperando o ânimo vir? Não, o ânimo vem conforme a palavra vai entrando em ação. Então eu preciso estar em movimento. Paralisado não acontece nada. Estacionado não acontece nada. Só paralisia, já diz o nome. Mas quando eu me movimento, eu tenho ânimo. O ânimo que vem do adorar a Deus, porque Ele habita em meus louvores. Quantas vezes a gente chega aqui ruim na hora da adoração? Ruim, com vontade de nem estar aqui, com vontade de fazer nada, com vontade de só chorar. E quando acaba o louvor, a gente está com gás. Porque a gente fala assim, caraca, Ele habita em meus louvores. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele disse, eu habito em meus louvores. Se Ele habita os meus louvores, vai acontecer alguma coisa na hora do louvor. Aí chega a palavra, Ele é a palavra é Ele. Olha aí a junção, Ele já está, então a palavra também já está. Quando a palavra sai do altar, já entra em ação com o que Ele já começou. Aí vem a ceia, que eu sim reconheço, o sim eu aceito, sim eu me renuncio, sim eu me prostro, sim Senhor, sim. E aí sela. A gente sai daqui de que maneira? Da mesma maneira que entrou ou completamente diferente? Amém? Aleluia. Efésios 6, 18. Orem no Espírito. Orar em Espírito é orar em línguas. Tem gente que pensava, eu também pensava muito isso antigamente, que orar em Espírito era ficar assim. Não, isso é orar na mente. Isso é orar em Espírito. Fui descobrir que orar em Espírito é em línguas. Sei que ainda existem aqueles que ainda não falam em línguas. Calma, vai chegar, tá? Já está aí. Uma hora vai acionar. Mas aquele que já fala é orar em línguas. Quando vocês verem isso, orar em Espírito não é ficar Isso você está orando na mente, tá, gente? É a mente que está falando. O Espírito é esse aqui. Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, fiquem alertas. Olha, fiquem alertas. Não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Primeiro Ele manda a gente edificar, porque oração e Espírito é edificação para o nosso espírito. Então, início, Ele diz, ore em Espírito, edifica-se, fortalece. Em todas as ocasiões, quer dizer, em todo o tempo, eu preciso estar orando em línguas.
Eu pego a minha neta, que tem 2 meses, é a coisa mais linda da minha vida, e ela dorme comigo orando em línguas. Uma criança de 2 meses já sai e identifica Deus. E eu danço com ela, Bruna. Não danço aqui há muito tempo, mas danço com ela. E falo em línguas. E a menina se aquieta. E fica... Parece que ela está, ó... Em todo o tempo. Não se preocupe com esse barulhinho. Não. Preste atenção. Com toda oração e súplica. Eu preciso orar e suplicar. Orar e suplicar. Fiquem alerta. O alerta vem por causa disso tudo. Não desanimem. Continue orando fervorosamente. Aí vem a oração por vocês. Por todos os cristãos em toda parte. Nós precisamos começar a entender o que a palavra do Senhor diz. Porque se eu estou firme, eu preciso orar para aquele que não está firme. Se Deus está fazendo em mim, eu preciso orar para Deus fazer nos outros. Se eu estou edificado, eu não posso julgar aquele que não está edificado. Às vezes a gente quer apontar, às vezes, não veio para o culto hoje. Meu Deus do céu. Não sabe nem o porquê a pessoa não conseguiu vir para o culto. E ao invés de a gente levantar a boca e torcer o bico, porque é assim que a gente faz, a gente pega vamos orar para fulano, não veio hoje. Olha que diferença. Isso é uma igreja em união. Isso é uma igreja que não dá lugar para divisão, um espírito maligno, nojento, que é o da divisão. Isso é uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo, onde a unidão e o selo e o elo só cresce para avançar raízes profundas. Amém? Essas tentativas de impedir o nascimento do novo só terá êxito se estivermos fora do protetor. Sabe por quê? João 15. Abre aí, João capítulo 15. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Ele já, volta lá. Eu ainda vou falar isso aqui. Ele é a videira verdadeira, tem as falsas. Meu pai é o lavrador, é o que cuida da lavoura. Todo ramo que estando em mim, não, eu já vi tanta besteira a respeito disso aqui. O Senhor não lança ninguém fora, gente. O que Ele corta, o que Ele tira é o que Ele está limpando do ramo. E isso tem que ser queimado e destruído, para não retornar para onde não deve estar. O Senhor não lança ninguém fora. Se Ele fosse lançar fora, Ele não tinha enviado seu filho. Ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês, olha isso. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Quem aqui está sendo limpo por essa palavra, gente? Vamos lá, agora sim, muda. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Ele está dizendo: permaneçam em mim. Tudo está cooperando para que você não permaneça nele. Tudo está cooperando para que você não esteja em comunhão com a tua igreja. Tudo está cooperando para que você desista. Tudo está cooperando para você abrir mão do teu chamado, do teu ministério, do teu casamento, da tua família, da tua vida. Tudo está cooperando para que você o abandone. Mas ele diz: permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês.
Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separado de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A raiz precisa estar profunda para extrair do único lugar que tem a nutrição para a vida dela. E esse único lugar é da videira verdadeira. Ele tem produzido isso e é dele que nós pegamos essa nutrição que nós necessitamos. Fora dele, a gente pode até estar aparentemente vivo, mas nós não produzimos nada. Não saímos do lugar. Porque o fato de eu estar dentro da igreja não significa que eu estou nele. É uma diferença enorme. Eu lavo o banheiro da igreja, eu faço visita, eu faço isso e aquilo. É igual aquele povo que diz: no teu nome eu expulsei, no teu nome eu curei. E ele olhou e disse: não vos conheço, apartai de mim, malditos. Apóstolo, que coisa séria. O fato de estar não significa que ele está em mim e eu estou nele. Ele é a videira verdadeira. Ele produz os frutos, ele faz a limpagem, ele cuida, ele faz tudo que nós precisamos. Quem aqui precisa ser limpo completamente? Quem aqui precisa ser poldado todos os dias? Quem aqui precisa ser cuidado todos os dias? Todos nós. O lavrador é Deus, ele faz esse trabalho através do Espírito Santo em nossas vidas. Porque Jesus é a videira a quem nós fomos enxertados. E só vamos produzir fruto nele, amém? Nós recebemos da verdadeira semente. E essa verdadeira semente é Jesus. Estamos sendo levados a ser como ele é, o autor da nossa existência. Ele tem trabalhado com todo o seu amor em cada um que se rende a esse processo. Éramos sementes corrompidas, éramos adulteradas. Então ele veio e nos limpou com suas sementes verdadeiras. Pois quando essas sementes caem no lugar certo, elas sempre produzem boa plantação. Você sabia que você era semente infrutífera, adulterada? Mas em Jesus nos transformamos em sementes de excelência, sem uma falha, porque ele é a videira. Há uma árvore a quem nós fomos chamados para ser a sequência dela, e é a videira. Somos os ramos, e por onde esse ramo vai, uma videira está indo. Se você pegar um ramo de uma planta e colocar numa água, vai criar raiz. Você pega essa planta e coloca numa terra, ela produz uma árvore daquela espécie da qual você tirou. Eu tenho uma árvore linda, meu xodó, que veio lá de Itaguaí. Eu trouxe um galho de Itaguaí. Ela tá linda lá no meu quintal. Eu não levei muita fé não, mas não é que o troço viveu, tá lá linda. Dá cada rosa linda. É assim. A espécie dela tá lá em Itaguaí, mas eu tenho ela aqui. A espécie que nós somos está lá no reino dos céus, mas nós estamos aqui, produzindo ele nessa terra, amém? Porém, nesses processos de fecundação das verdadeiras sementes, muitas falsas sementes vão tentar entrar para poder impedir o avanço. Por isso o Pai sempre está cuidando de toda a sua lavoura. Ele quer limpar a mente, trazendo renovo. Ele quer preparar o coração. E é Ele que faz brotar o novo dele em nós. Só se encontra tudo isso nele, o nosso Criador. O Pai quer fazer tudo isso, gente. Está na hora da gente sair daqui de uma maneira diferente. Está na hora da gente sair daqui de uma forma diferente mesmo, sabe, Darlan? Não querendo mais ser uma igrejinha de portinha de quintal, mas querendo ser uma igreja que vai às nações. Não querendo ser mais aquelas pessoas que uma hora tá bem, outra hora tá ruim,
mas sendo aquelas pessoas que são representantes do céu e aonde pisa, aonde toca, algo acontece. Não mais ser aquelas que são levadas a vento de doutrina, mas ser aquela que é levada pelo vento do Espírito. Aonde ele sopra, nós estamos. Amém? Tá ligado? Essas tentativas de impedir o nascimento do novo só terá êxito se estivermos fora do protetor. Fora dele, muitas pragas vão tentar destruir com todo o avanço dessas novas plantas, que têm o propósito de se tornarem árvores cheias de frutos. Pois assim como a verdadeira semente é uma árvore cheia de frutos, nós nos tornaremos por essa razão. E por essa razão temos que cada vez mais nos aprofundar nele, pois cheios dele, nada poderá nos separar dele mesmo. Ele nos dará a força, capacidade, para resistir qualquer coisa. E antes da gente abrir o versículo, eu queria que colocasse a imagem da planta cheia de pragas. Olha isso. Isso é uma planta, isso é uma praga. Quando a praga, ela chega, ninguém vê esse bichinho, porque ele é meio invisível. Ele chega, ele põe aquelas coisinhas brancas e daqui a pouco vai aparecendo uns buracos nas folhas da planta. Daqui a pouco a planta vai morrendo, porque a função dele é destruir. Muda para o outro. Olha só, olha como é que é. São pulgões, está escrito no Google, junto com formiga. Mas eu falei, meu Deus, tem pulga na planta, eu não sabia disso. Porque pulgões é pulga, né? Não? Vai, pula para o outro. Olha, e ele vai destruindo tudo. Isso aqui é um cacto e eles estão destruindo o cacto. Então quer dizer, nem a planta que tem espinho como o cacto, eles conseguem resistir a ele. Da mesma maneira, Satanás tenta contra nós, até chegar à raiz. Pode acender as luzes. Porque quando essa praga, ela começa na folha, ela começa no caule. Quando ela vai chegando, ela chega até a raiz, gente. Ela consegue exterminar aquela planta. E nada, eu tive a planta, cadê Nilce? Aquela planta linda que você me deu, Nilce, morreu. Aconteceu isso. A praga chegou nela e foi até a raiz dela. A planta secou. É o quê? Ah, que outra. A planta secou, gente. De uma maneira que eu olhei e falei, que isso, gente? Sinceramente, eu fiquei super assustada. Tirei ela de perto das minhas outras, que eu falei, vai contaminar. Porque é assim, chega e mata. Satanás tem esse trabalho na nossa fé. Ele chega que ninguém percebe, invisivelmente, e vai se acumulando. Porque se você vê, olha quantos. E vai se acumulando, e vai se acumulando, e vai se acumulando. Quando a gente vê, a gente está cansado. Hoje eu não vou ao culto. Ai, hoje eu não vou ler a Bíblia. Ai, Deus entende, eu estou tão cansada que eu não vou orar. Ah, falar em línguas, não sei quanto tempo tem que eu não falo. Ai, eu ainda não jejuei esse mês. Quando a gente vê, a gente está paralisando. E essa paralisia vai chegar à raiz e vai atrofiar a raiz. Porque a raiz, ela tem o poder de, se estender. Por isso que ele fala que a gente é árvores. Porque a nossa fé também tem um poder de crescimento. Da mesma maneira que a árvore é para fora, da mesma maneira a raiz dela também é para manter ela firme. Então quando ela para de crescer, a raiz para de crescer. Quando ela para de avançar, a raiz para de avançar. Da mesma maneira é a nossa fé. Se a gente para de alimentar a nossa fé, ou se a gente deixa essas pragas que são a mentira, o ódio, a raiva, o desânimo, a dúvida, são pragas. São pragas, a fofoca, a divisão, são pragas. Se alguém chegar para falar de um irmão teu, tu manda ele ficar quieto. Ele, que se quer falar, fala para ele orar com você, mas não aceita que ele fale do teu irmão.
Porque no momento que você está prestando seu ouvido, você está concordando com o espírito da divisão que está nele. E vai entrar em você. E daqui a pouco você está contaminando o outro. E daqui a pouco o outro. E sabe o que vai acontecer? Essa igreja está na divisão. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Se a gente não toma cuidado, como é que funciona o negócio, gente? Parte de mim, parte de você. Sou eu que tomo cuidado para essas pragas não me pegarem, porque senão vai pegar. No momento que eu empresto a boca para falar, o culto hoje não foi legal, pelo amor de Deus, ora então, se o culto não foi legal, se não foi do teu agrado. Mas não abre a tua boca para falar do culto não, porque você não sabe o preço que a gente paga. Mas a gente empresta a boca para a praga entrar. E sabe o que vai acontecer no final das contas? A minha fé não existe mais, eu não acredito mais. A IGAP morreu, já ouvi isso, a IGAP morreu, a IGAP não existe mais. O quê? Como assim a IGAP morreu, gente? Jesus falou o quê? Jesus não falou nada, por que a IGAP morreu? E a IGAP está aqui. Graças a Deus. Então se eu desse ouvido, vocês não estariam aqui agora, nem eu. Onde vocês estariam? Onde eu estaria? Então a gente precisa tomar cuidado, porque as pragas estão aí para matar, roubar e destruir. Amém? Romanos capítulo 8, verso 38 diz que nada vai fazer. Isso aqui não vai conseguir nos destruir se a gente estiver nele. Por isso ele fala, em mim vocês farão, fora de mim nada acontece. E Romanos 8, 38 fala algo também. 8, aí... Vamos ler. Nada, praga alguma chegará à nossa tenda. Praga alguma chegará à tua lavoura. Tem um lavrador cuidando dela, amém? Tá certo disso? Tá certo que o lavrador tá cuidando? Em todo esse processo nós temos um poderoso que nos garante todo o avanço. Não importa os níveis, com ele passaremos todos eles. Com firmeza, equilíbrio que encontramos nele. E seremos usados para outros que se encontram da mesma maneira que um dia nós fomos encontrados. Como Jesus te encontrou? Fala aí rapidinho para você mesmo. Como Jesus te encontrou? Aonde você estava quando essa verdade te alcançou? Meu Deus, ele agora vai te usar para encontrar outros que estão da mesma maneira que um dia você foi encontrado. Um dia você foi encontrado e agora você é instrumento dele para encontrar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Aleluia. 2 Coríntios 1, 3. Aí, que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Lá em João 15 estava falando que o lavrador é o nosso Deus. Olha o que ele está falando aqui. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão, do nosso estímulo, possamos transmitir-lhe esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que quanto mais suportamos sofrimentos por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhes
o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado. E vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso. Podem estar seguros de que quanto mais suportamos sofrimentos por causa de Cristo, mais Ele derrama sobre nós o seu. Quis repetir esse versículo. Paulo está falando para nós hoje. Ele estava falando para a igreja de Coríntios, mas isso é para nós hoje. Ele está falando, se usando como exemplo, e exemplo dos outros discípulos que padeceram e estavam suportando e sendo consolados, e ao mesmo tempo trazendo ânimo para nós que passaríamos pelas mesmas coisas que eles. Paulo está dizendo que o Senhor estará conosco e usará as nossas vidas para aqueles que precisam. Existe coisa que a gente fica perplexo, como diz 2 Coríntios 4:8, por não saber certas coisas nos acontecer. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é para o nosso bem. Cantamos hoje. Tudo coopera para o nosso bem. E Ele diz que usará as nossas vidas como testemunha, carta viva. Então existem situações que Ele nos faz superar, para que a gente possa ser uma demonstração viva do poder de Deus sobre a terra. Existem pessoas que só vão acreditar em cura quando ela vê o milagre que é impossível para o homem acontecer. E a fé voltará a nascer dentro desse coração, porque ela está vendo algo impossível acontecendo. Existem pessoas que não acreditam mais em família, mas quando ela vê uma família reestruturada, ela olha e fala: é impossível isso estar acontecendo, é impossível, isso é para o homem, é impossível, mas para ele não há nada impossível. Então famílias serão restauradas, então ele vai restaurar famílias. Existem jovens que passam por alguns momentos difíceis para poder ser a demonstração viva do poder de Deus, da escolha certa. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor e nada foge desse controle. Amém? 2 Coríntios 1:21. É o mesmo capítulo, é só pular para o 21. 1 Coríntios 1:21. Pode ir devagar. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 21. Não está aí? Vou ler, para não perder tempo, porque eu não tenho tempo a perder, gente. Tem muita coisa para acontecer. Então, diz assim, preste bem atenção. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. E nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu o seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos... Alguém tem dúvida que vai viver isso? Caminhando para o final já. Esse processo nos tira da fase de uma pessoa carnal, criança na fé, já apontando para a próxima ministração do próximo domingo, hein? Para nós, transforma em pessoas espirituais maduros na fé. Vou ler de novo, que eu acho que você não prestou atenção. Esses processos nos tira das fases de pessoas carnais, crianças na fé, para nos transformar em pessoas espirituais maduras na fé. Por essa razão, vão tentar nos impedir de avançarmos. Porém, vamos lembrar todos os dias, vamos trazer à memória todos os momentos e hora
que nele nós conseguimos, fora dele não podemos fazer nada. E o último versículo, Filipenses capítulo 3, verso 10. Esse está aí? Amém? Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos. Olha que lindo, gente. A gente precisa ter esse conhecimento e essa experiência desse poder que está em nós. E conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês. Se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos, já está em nós. E eu não vou destrinchar ele, porque eu vou destrinchar esse capítulo semana que vem, mas apontando esse capítulo que eu amo demais, essa frase desse cara, caraca, sem palavras, esse cara escreveu isso e isso, eu morro de chorar toda vez que eu vou meditar. E isso é o meu consumo. Eu falo, eu quero isso, eu quero alcançar isso, eu quero chegar nesse nível. Ele nos salvou, nos preparou. A verdade que Ele deseja que a gente alcance já está em você. A semente já está aí. Já alcançou. Então está na hora da gente esquecer e prosseguir. Esforçar. Determinar. Aconteça o que tiver que acontecer, eu me esforço para uma única coisa. Eu quero Ele, eu desejo Ele, e é Ele que eu vou alcançar. Porque esse capítulo ainda diz que está em Cristo Jesus, nos aguardando em Cristo Jesus, porque foi por meio de Cristo Jesus que nós fomos separados, e é por meio de Cristo Jesus que essa semente chegou, e é por meio de Cristo Jesus que nós estamos na videira verdadeira. Nós estamos lá, sendo preparados para esse grande dia. Amém? Você crê nisso?